Eu sou a professora Zezé Barino, trabalho com língua portuguesa e quero conversar com você sobre a banca Sebrasp. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, me apresentando para você, eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e mais de 36 anos de experiência especificamente em concursos públicos. Então, temos aí o conhecimento associado à experiência e é isso aí que eu quero oferecer para você, certo? Bem, em relação aos assuntos mais cobrados nas provas de português da banca Sebrasp, né? O que a gente quer dizer para você? Em primeiro lugar, claro que nós temos texto. E a banca tem, lógico, perguntas de compreensão, mas as perguntas de interpretação, elas são muito importantes. Ou seja, perguntas que envolvem o pressuposto e o subentendido ali dentro, certo? Sem que isso extrapole o que o texto apresenta para a gente. Assim também temos questões de vocabulário. Lembrando, o vocabulário sempre cobrando o contexto, quer dizer, a situação na qual o elemento se insere. A questão da ortografia oficial, o novo acordo ortográfico, é preciso conhecê-lo. Não só a questão da acentuação gráfica, como também a questão de emprego do hífen. E as expressões que causam dificuldades, sabe? Aquele afim junto, aquele afim separado, né? O A com H, o A sem H, o porquê, que todo mundo acha um terror e não é, eu garanto para você. Tem a cobrança da parte da morfologia, falando aí da questão da classe das palavras, então aquelas 10 classes de palavras, né? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, sim, são cobrados, dando destaque aí aos conectores. Então a parte, por exemplo, de conjunção, como eu posso substituir aquela conjunção? Aquilo ali, aquela substituição vai alterar semanticamente, ou seja, o sentido, vai haver uma alteração discursiva ali, tá? E também a questão dos pronomes relativos, sempre muito cobrado. E a questão disso, adaptando a oração. Se eu uso um conector e eu troco por um outro conector que tem o mesmo sentido, há necessidade de adaptar a frase? E a questão de emprego e colocação pronominal. O uso, por exemplo, do o e lhe e como isso daí deve aparecer dentro de uma frase, por exemplo. A parte da sintaxe, também muito cobrada, temos lá as funções sintáticas, né? Então, sujeito, predicado, objeto, mas isso daí é muito cobrado, principalmente quando a gente fala da classificação do sei do que, né? Mas é só saber classificar? Não, é principalmente cobrando a questão da concordância. Quando a gente coloca vozes verbais aqui, já que verbo aparece lá em cima, é porque, na verdade, existe uma cobrança muito grande em passar da ativa para passiva ou passar da passiva analítica para passiva sintética. Então, a gente tem que treinar isso aí, a gente tem que saber como fazer isso aí. Não basta ficar pegando uma gramática e lendo, a gente tem que saber aplicar isso. Veja que a questão das orações adjetivas, aquela questão de pontuação, a vírgula antes ou não do pronome relativo que a inicia, isso muda o seu sentido de explicação para restrição, por exemplo. Como também a questão da oração reduzida e oração desenvolvida. Se eu reduzo a oração e eu desenvolvo essa oração, qual é o conector que eu vou ter que colocar ali? Outra questão também, a questão da concordância, cobra muito a questão dos verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, indicando um tempo decorrido. O verbo fazer, né? Os verbos que indicam fenômenos da natureza e outros casos. A questão de sujeito simples e sujeito composto. Observar quando esse sujeito está depois
depois do verbo, quer dizer, ele está posposto. A banca cobra bastante isso. A pontuação com reescrita de frases e também justificativas, o porquê, por exemplo, do emprego da vírgula, o porquê do emprego das aspas, dos travessões, e casos de crase e regências, principalmente aqueles casos de crase facultativos, né, que nós temos, e a justificativa para o uso do acento grave. Então, sempre bastante cobrado, assim como a regência, observando a mudança de sentido, se a gente usa aquele verbo como transitivo direto, indireto, ou, por exemplo, intransitivo. Então, veja que a banca Sebrasp, ela não cobra de você apenas o conhecimento gramatical, mas a aplicação disso. E nada melhor para você aprender a fazer isso que fazendo. É por isso que eu ofereço para você o meu curso de português em questões comentadas da banca Sebrasp. Eu vou resolver com você 130 questões de português da banca Sebrasp, questões atuais, agora, 2021, 2020, questões atuais e mais 4 simulados no estilo da banca com temporizador. E você tem um tempo de acesso aí de 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva. Eu fazendo cada questão, eu vou mostrar ali a parte do conhecimento que você precisa, vou aplicar isso na questão e vou mostrar o que normalmente as pessoas fazem e erram. Então você vai ficar muito bem preparado para fazer a sua prova. Bem, vamos agora fazer uma questão com você para você conhecer um pouco mais da banca. Eu optei aqui por uma questão de certo ou errado. Esta questão é da banca Sebrasp 2021 para o DS Distrito Federal, para auditor de controle externo. E nós temos aqui o seguinte: o mundo urbano já abriga mais da metade da população do planeta e os processos de urbanização espalham globalmente, mas de forma desigual, tanto os benefícios quanto as crises da ocupação urbana do espaço. Com isso, o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vêm sendo inseridos em discussões na busca de alternativas para a urbanização e para o desenvolvimento. E a pergunta foi: a forma vem, do verbo vir, é acentuada devido à concordância que estabelece com o termo o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas. O que a gente precisa observar aqui? Se eu tiver a forma ele, vê, como eu faço o plural? Como eu passo aqui para eles? Como eu faço esse plural? Bem, se eu tiver aqui a forma ele vem, como eu passo isso para o plural? Então a gente fica às vezes decorando, quais os verbos em que o dobra, quais os verbos que não dobram. Não precisa de nada disso não. Você vai ver como que isso é fácil. Se eu tivesse aqui a forma ele mantém, como eu passaria isso daí para o plural? Então você vai observar que você não precisa decorar. A única coisa que você vai fazer, vamos lá, para você nunca mais errar isso. Você vai simplesmente copiar a palavra novamente. Então eu copiei aqui, ver, copiei aqui, vem, e copiei aqui, mantém. Pronto, copiei. Agora eu tenho que olhar se tem um acento circunflexo. O chapeuzinho, o chapeuzinho do vovô. Nesse primeiro tem? Tem, então eu dobro o E. Nesse segundo tem? Não, então eu coloco. No terceiro tem? Não, então eu coloco.
Ou seja, quando tem no singular, eu dobro o E. Quando não tem no singular, eu coloco. Quando no singular tem o agudo, eu passo para o circunflexo. Tá feito o plural. Mas atenção, novo acordo ortográfico, este acento aqui, ó, só nesta forma, caiu. Os grupos e, veem, creem, deem, leem, perderam acento, assim como o grupo o, vou, cou, perdoo, abençoo, novo acordo ortográfico, perderam acento. Então, quer dizer que esta forma aqui, cobrada no exercício, é o plural de vem, no singular. É verdade. Agora, será que a concordância se faz com o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas? Então, vamos ver. Lendo aqui, ó. O planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vêm sendo inseridos. Quem? O planejamento e a gestão. Sim, trata-se de um sujeito composto, por essa razão, o verbo fica no plural. Sendo assim, a afirmativa está correta. Viu? É assim que a gente faz. A gente aproveita para observar o que você precisa conhecer, saber de detalhes que ajudam você a ganhar tempo na hora de fazer a sua prova e resolvemos a questão. Bom, não é? É isso daí. Se você se interessou pelo nosso curso, converse com a Malu lá no WhatsApp e peça informação a ela sobre o nosso curso. Você vai ver que você pode estudar com qualidade e pagando um preço bem baixinho. Mas, por favor, quando você for conversar com a Malu, não coloca acento não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U e nós não acentuamos oxítona terminada em U, igual angu, tatu, urubu, tá certo? É assim, gente. Estudar português com a professora Zezé Barino é simples assim. Estou aqui na torcida por você, certo? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.